Boa noite, seja bem-vindo ao JA. Abrimos esta edição falando do distrito de Macacos, aqui pertinho de BH. O lugar que durante muito tempo se tornou um refúgio de quem vive na cidade grande e, infelizmente, já não é mais o mesmo. A violência afastou os visitantes e tem deixado os moradores com medo. O pacato distrito de São Sebastião das Águas Claras, mais conhecido como Macacos, a 20 quilômetros de Belo Horizonte, já não é mais o mesmo vilarejo tranquilo de alguns anos. Quem mora ou trabalha aqui relata que a criminalidade está mais frequente. Durante algum tempo se conseguiu manter essa paz, essa tranquilidade. Mas agora, de um tempo para cá, de uns 2 anos para cá, você tem visto essa coisa acontecendo com mais frequência. O lote onde fica a casa deste publicitário já foi invadido 5 vezes. As imagens do circuito interno flagraram um caso mais recente, quando um homem pula o portão. Ele caminha até a residência, mas os cachorros começam a latir. Ele olha para os lados e em seguida vai embora. Cerca de 20 minutos mais tarde, o suspeito é visto caminhando na rua e parece carregar algo na cintura. Dessa vez ela não conseguiu levar nada da minha casa porque os cachorros avançaram. E ela já é uma pessoa conhecida aqui de Macacos. A gente sabe o nome, sabe o endereço, sabe a placa da moto. Só que, infelizmente, a polícia não pode fazer nada, não pode prender, não pode ir atrás. Nesta outra residência, o morador resolveu deixar um aviso na porta. Casa 2 vezes assaltada, nada mais para roubar. Da segunda vez que esta casa foi arrombada, os bandidos simplesmente fizeram um limpa aqui, levaram tudo. Eletrodomésticos, eletroeletrônicos, roupas, joias, bebidas e alimentos. Depois de tantos prejuízos, o morador optou por abrir mão da própria liberdade para garantir segurança. Prender não pode, prende e solta. Nem se mudar a legislação, nossos presídios não vão comportar essa bandidagem toda lá. Então eu acredito que a coisa começa no social. Assim, a gente respeita muito o trabalho da PM, a gente sabe que eles dão a vida pela população, mas a gente queria cobrar uma posição mais firme da polícia, do comando aqui de Nova Lima, até do secretário de Segurança Pública de Nova Lima, e pedir também para ter um efetivo aqui em Macacos. Em nota, a Polícia Militar informou que neste ano foram registrados 2 casos de roubos na região e um homicídio que aconteceu por causa de desentendimento da vítima com o autor. Casos de furtos têm acontecido sucessivamente, cometidos por 2 criminosos. A polícia já identificou os suspeitos, prendeu várias vezes os 2, mas eles são soltos porque, segundo a corporação, furto é um crime de menor valor ofensivo. De acordo com a PM, o distrito de Macacos possui uma viatura e uma base própria e promete reforçar o patrulhamento no bairro Engenho, local onde os moradores mais reclamam da insegurança. A Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais divulgou hoje a lista dos 12 criminosos mais procurados do estado. Eles têm mandados de prisão em aberto por assassinatos, tráfico de drogas, explosões de caixas eletrônicos e outros crimes. Segundo a Secretaria, na última edição do programa foram divulgadas 3 listas diferentes entre 2011 e 2012. Na época, 23 dos 29 alvos foram presos com a ajuda da população por meio do Disque Denúncia 181. Na ligação, o sigilo e o anonimato são garantidos. A divulgação da lista dos mais procurados começou hoje em todos os municípios mineiros e também em cidades de outros estados nas divisas. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte de um homem em uma unidade de pronto atendimento de Divinópolis. Ele foi baleado na porta da UPA em setembro deste ano. O rapaz de blusa cinza que aparece correndo com uma espingarda calibre 12 nas mãos foi identificado pela Polícia Civil como Moisés Ferreira de Jesus, de 19 anos. Ele e um comparsa atiraram num homem que esperava para ser atendido na UPA de Divinópolis. Luiz Henrique Soares, de 23 anos, foi atingido por vários disparos e morreu na hora. O crime foi em setembro deste ano. Depois de 2 meses de investigações, a polícia conseguiu identificar os envolvidos no crime e descobriu a motivação do assassinato. A vítima, a princípio, ela era usuária de drogas e
seria em virtude de dívidas em razão do tráfico. De acordo com a polícia, Moisés também é suspeito de participar do assassinato de Gabriel da Silva Pires, de 17 anos, conhecido como Leléu. O homicídio aconteceu em agosto no Lago das Roseiras, em Divinópolis. O Moisés e a vítima, eles sempre foram rivais, desde a época em que cumpriram penas juntos no presídio Floramar. Em razão de disputa de poder pelo tráfico de drogas, um acabou tirando a vida do outro. Moisés teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e está no presídio Floramar. Ele foi indiciado em ambos os casos pela prática do delito de homicídio e as investigações elas foram encaminhadas à Justiça. Estão sendo investigadas as causas de um acidente em que o motorista de uma Kombi escolar morreu na AMG 900 em Coração de Jesus, no norte de Minas. Segundo a Polícia Militar, ele estava sozinho no veículo que bateu de frente com um ônibus que seguia no sentido contrário. Com o impacto da batida, a vítima, de 44 anos, ficou presa às ferragens e morreu no local. O motorista do ônibus também ficou preso às ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. O homem foi levado em estado grave para o Hospital de Brasília de Minas. 14 passageiros tiveram ferimentos leves e foram socorridos por pessoas que passavam pelo local. Um buraco no meio de uma rua de Itabira, na região central do estado, é motivo de um protesto inusitado. O buraco recebeu decoração de Natal. Segundo moradores, ele está lá há cerca de um mês, atrapalhando a vida dos motoristas. O telespectador Elias Lima gravou as imagens dessa cena e mandou para a gente. Ele e outras pessoas dizem que a responsabilidade pelo reparo é do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade. Relataram ainda que o SAAI sempre programa a visita de técnicos ao local, mas o assunto só fica mesmo na promessa. De acordo com o secretário de Obras de Itabira, o buraco será tampado até segunda-feira. Mande também seu flagrante ou sua denúncia para o WhatsApp do JA. O número é o 98814-1360, código 31. E a chuva abriu uma cratera em uma estrada de Governador Valadares. Aproveitando dessa situação, um fazendeiro que começou a cobrar pedágio para as pessoas passarem por um desvio dentro da propriedade dele, vocês vão ver agora. A terra que tinha na cabeceira desta ponte foi levada quando o nível do córrego subiu. Passar por aqui só se for a pé ou então de moto. Mas o problema que tem à frente é bem pior. O mesmo córrego mudou de lugar e levou a estrada. Uma cratera se formou onde deveriam passar os carros. Que é uma estrada que mais de 20 propriedades rurais dependem dela. Produção para escoar, produção de leite, pessoal, linha escolar. Então tá essa situação aqui há mais de um ano. A última chuva agora acabou tudo, a situação piorou 100%. Para resolver o problema da falta de acesso, o dono do terreno aqui do lado fez esse desvio. Só que ele cobra um pedágio para as pessoas passarem por aqui. Elas chegam de carro e encontram a porteira dessa maneira aqui, ó. Ela está fechada com cadeado. Aqui, caminhão paga R$10, carro de passeio paga 5, motocicleta paga 2 e quem não paga são só os ciclistas e os pedestres. Ficamos no local por algum tempo. Foi quando veio esta caminhonete. O motorista esperou, mas a pessoa responsável por abrir a porteira não aparecia. A mulher que estava no carona foi chamar, já com dinheiro na mão. Uma senhora que pediu para não ser identificada veio, recebeu o dinheiro e abriu a porteira. Aí o carro passou. Isso é lamentável para um país, um mundo, no mundo moderno desse. Felizmente, é até difícil comentar. Em nota, a Prefeitura de Governador Valadares informou que está ciente da situação dos moradores. Para fazer as obras no local é preciso uma retroescavadeira que já foi licitada e a máquina já está pronta para ser usada. Mas por conta da chuva fica difícil fazer a recuperação da estrada. A nota afirma que logo depois do período chuvoso as obras serão feitas. O número de cidades em situação de emergência já chega a 25 em Minas Gerais devido à chuva. A medida é importante para a liberação de recursos aos municípios para mitigar os danos provocados pelos temporais.
No balanço diário da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, consta que as comunidades foram atingidas por chuvas intensas, vendaval, granizo, enxurradas e inundações. As últimas cidades que pediram ajuda ao governo do estado por causa dos estragos após os temporais foram Chalé e Santos Dumont, na região da Zona da Mata, e Santana do Paraíso, na região do Rio Doce. Os 3 municípios foram atingidos por chuvas intensas entre novembro e dezembro deste ano. O número de mortes confirmadas pela SEDEC já chega a 7. A última pessoa a entrar para a lista foi Eva de Jesus, de 67 anos, que tinha desaparecido em Urucânia. O corpo da mulher foi encontrado em 8 de dezembro por militares do Corpo de Bombeiros em Rio Casca. Além dela, morreram a neta de 13 anos e o neto de 6. O corpo do garoto ainda está sendo procurado. Veja agora a previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o estado. Céu nublado e chuvoso no norte, no noroeste e em parte do leste. Nas outras regiões de Minas, sol entre nuvens e pancadas de chuva rápidas em pontos isolados. A mínima pode atingir os 10 graus no sul do estado. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 28 graus. A temperatura vai de 13 a 31 em Munhoz, de 21 a 28 graus em São Romão. Fica entre 15 e 23 em Alvarenga. E em Campina Verde, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Os bombeiros tiveram trabalho para controlar um incêndio numa fábrica de cosméticos no bairro Arvoredo, em Contagem. O fogo começou na área de calefação da indústria e foi controlado antes de passar para outros setores da fábrica. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio e ninguém ficou ferido. Um abrigo de crianças é alvo de denúncias em Juiz de Fora. Vizinhos da unidade, que é conveniada à prefeitura, gravaram cenas que mostram algumas sendo transportadas no porta-malas de um carro. A falta de assistência adequada às crianças é a principal preocupação da Associação dos Moradores e Amigos dos bairros Boa Vista e Cidade Jardim. O abrigo institucional tem convênio com a prefeitura e acolhe 20 crianças e adolescentes de até 17 anos. As providências que as autoridades, o Ministério Público e o fiscal da lei têm que se movimentar no sentido de dar um basta nisso, porque não pode você criar depósito de crianças, porque isso é inaceitável numa sociedade em pleno século XXI. A ONG funciona há 3 meses no bairro. Os moradores registraram algumas cenas que consideram serem irregulares. Este vídeo mostra algumas crianças sendo transportadas no porta-malas do carro. As fotos registram adolescentes sentados na janela, na altura do 2º andar da casa. Eu acho que o transporte é inadequado. Você transporta crianças e adolescentes no bagageiro de um veículo. E a questão, por exemplo, da locação, foi alugado junto à imobiliária em nome de terceiros. Então a gente há uma preocupação na parte administrativa. A denúncia das irregularidades foi protocolada no Ministério Público e levada à Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura e à Comissão da Criança e do Adolescente da Câmara Municipal. Nós não podemos ser omissos com ocorrências como essa acontecendo no bairro, quando uma instituição foi contratada pelo poder público, sendo remunerada por nossos impostos e não presta o serviço adequado a essas crianças. A Secretaria de Desenvolvimento Social informou que supervisiona e orienta diretamente e frequentemente as casas de acolhimento que existem na cidade. A denúncia relacionada ao carro e ao transporte irregular está no departamento responsável para a averiguação e adequações necessárias. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Continue com a gente. A cidade de Santa Luzia, aqui na Grande BH, terá eleições suplementares para prefeito e vice no dia 4 de março de 2018. A data foi decidida na sessão de julgamento do TRE. Segundo o tribunal, a partir do dia 24 de janeiro até o dia 29 do mesmo mês, os partidos vão poder se reunir em convenções para escolher os candidatos.
A Chapeleita, em 2016, liderada por Roseli Pimentel, do PSB, teve o registro cassado em 5 processos. A prefeita está em prisão domiciliar desde outubro. Ela foi detida por suspeita de participação na morte de um jornalista. Roseli Pimentel também foi alvo de uma operação que apura suspeita de fraude na Secretaria de Saúde. Hoje, quem responde pela administração do município é o presidente da Câmara Municipal. Desmantelou um esquema de fabricação clandestina e comercialização ilegal de cigarros. A indústria não tinha autorização para funcionar, mas estava em exercício na Zona da Mata. Segundo a Receita Federal, o prejuízo com a falta de pagamento de tributos é superior a 75 milhões de reais. As investigações apontaram que, mesmo com o registro de fabricação suspenso, a empresa continuava a produzir cigarros. Ela adquiria a matéria-prima usada na fabricação do filtro em nome de outras empresas de fachada, supostamente localizadas no mesmo endereço onde funcionava a indústria, na cidade de Visconde do Rio Branco. Durante a ação conduzida pela Polícia Civil, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em empresas e residências, sendo 10 na comarca de Visconde do Rio Branco, 1 em Piranga e outro em Coimbra. Servidores públicos do Estado foram alvos de um golpe de uma quadrilha presa pela Polícia Civil. O grupo incluía nos contra-cheques dos funcionários, sem a autorização, um contrato de seguro de vida. Os valores eram descontados diretamente na folha de pagamento. Alexandre Saliba de Souza, de 46 anos, é apontado como mentor e chefe do esquema, que, segundo as investigações, tinha participação ainda da ex-mulher dele, Clênia Lúcia de Oliveira, de 46, e das 2 filhas, Alexia Natane, de 20, e Stephanie Caroline de Oliveira Saliba, de 23. A funcionária Fernanda Taide Pongelupe, de 27, também participaria da organização criminosa, segundo a Polícia Civil. O outro suspeito de envolvimento ainda é procurado. A Polícia Civil revelou que o grupo atuava por meio da ASPEF, Associação dos Servidores Públicos Estaduais e Federais, uma instituição constituída legalmente em 2006 e com vários conveniados no sistema público. A ASPEF oferecia vários serviços, mas as fraudes foram relativas à venda de seguros de vida, com parcelas descontadas mensalmente em folha, a partir de dados extraídos de contratos de outras associações. Esses dados eles conseguiram através de contratos que eles tinham com terceiras empresas que faziam contratos lícitos com funcionários públicos. E a partir desses contratos que eles tinham com terceiros e acesso a esses dados cadastrais, eles passavam a inserir esses descontos de forma ilícita no contra-cheque das pessoas. As investigações começaram em 2015, após a Polícia Civil receber denúncias de vários funcionários públicos que foram vítimas dos descontos fraudulentos. O crime atingia principalmente aposentados, mas até policiais chegaram a ser alvos do desconto fraudulento, que era feito diretamente na folha de pagamento do Estado, sem autorização do servidor. Segundo o delegado, as mensalidades variavam entre R$ 30 e R$ 45 reais. A associação tinha, em 2006, cerca de R$ 590 reais de arrecadação mensal. O faturamento pulou para R$ 68 mil reais em novembro de 2015, quando as investigações já estavam avançadas. Eles vão responder por estelionato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, obstrução da justiça e falsa comunicação de crime. Segundo as investigações, a quadrilha chegou a dar um prejuízo de R$ 1 milhão. Nós voltamos já, continue com a gente. O JA está de volta com alguns dos destaques do SBT Brasil. Vigilância Sanitária libera vacinação em farmácias e drogarias de todo o país. E ainda, Real Madrid vence o Al Jazeera e vai à final do Mundial de Clubes contra o Grêmio. Amanhã eu estou de volta a partir das 7h15 da noite. Obrigada pela companhia e até lá. Tchau!